Após 6 anos de casamento, Alex recebe uma mensagem desconcertante de sua esposa Raquel. Acho que precisamos dar uma pausa e repensar as coisas. Sem entender o significado dessas palavras, Alex tenta oferecer apoio, mas logo descobre que a pausa de Raquel inclui uma viagem com seu ex-namorado, Ethan. A revelação da traição desencadeia uma série de eventos em que Alex, inicialmente abalado, decide se vingar com estratégia e paciência. A partir de investigações discretas e ações legais precisas, ele desmonta as vidas de Raquel e Ethan, expondo suas falhas profissionais e morais. Esposa pausou nosso relacionamento e depois disse que era um relacionamento aberto, então a traição dela não conta. Tudo começou com uma mensagem de texto, inofensiva à primeira vista: "Voi, Alex. Acho que precisamos dar uma pausa e repensar as coisas." As palavras encaravam de volta para mim na tela do celular, frias e distantes. Era da Raquel, minha esposa há 6 anos. Minha primeira reação foi confusão. Raquel nunca foi do tipo dramática, sem brigas escandalosas, sem silêncios passivo-agressivos. Nós éramos, ou pelo menos eu achava que éramos, o exemplo de um casal estável. Claro, não éramos perfeitos, mas quem é? Quando liguei para perguntar o que ela queria dizer com a pausa, sua voz estava calma, quase assustadoramente tranquila. Apenas um tempo, Alex, ela explicou. Estou me sentindo sobrecarregada e preciso de um tempo para colocar as coisas em ordem. Eu não discuti. Pelo contrário, ofereci apoio. Mesmo que aquelas palavras me corroessem por dentro. Talvez fosse estresse do trabalho. Raquel trabalhava com marketing para uma marca de luxo, um emprego exigente que frequentemente a mantinha até tarde no escritório. Estávamos na casa dos 30, ambos com carreiras indo bem, sem filhos por escolha própria, morando numa casa no subúrbio que parecia tirada de uma revista. Se ela precisava de um respiro, achei que poderia dar isso a ela. Mas então veio a primeira rachadura. No dia seguinte, minha mãe, de todas as pessoas, me ligou. E não foi para rodeios. "Vá, Alex, você precisa olhar as redes sociais da Raquel." "O quê?" "Por quê?" perguntei, com um aperto no estômago. "Apenas olhe." Eu não tinha pensado em checar as contas dela. Raquel e eu não éramos do tipo que ficava analisando os posts um do outro. A confiança sempre foi implícita, ou assim eu pensava. Mas, quando abri o Instagram, não vi nada. Não estava bloqueado, mas ela estava escondendo as atualizações de mim. Minha mãe, no entanto, não parou por aí. Ela me enviou capturas de tela, e meu mundo virou de cabeça para baixo. Raquel estava em Cabo São Lucas, um paraíso à beira-mar que um dia havíamos falado em visitar juntos. Mas ela não estava sozinha. O homem nas fotos com ela não era um qualquer, era Ethan, o ex-namorado dela, o cara que ela namorou antes de mim. O braço dele descansava casualmente nos ombros dela em uma das fotos. Em outra, brindavam com coquetéis à beira do oceano. As legendas eram vagas, mas irritantemente presunçosas. Às vezes, é preciso revisitar o passado para encontrar clareza. Meu coração disparava. Não liguei para ela. Não mandei mensagem. Nem reconheci o que tinha visto. Qual seria o ponto? As evidências estavam bem ali. Em vez disso, me tranquei no escritório e fiquei em silêncio. Senti raiva, humilhação e a dor surda da traição. Raquel voltou para casa uma semana depois, com uma mala na mão e vestindo um vestido leve que gritava férias. Ela sorriu, como se nada tivesse acontecido. "Oi, Alex," ela disse, passando por mim com a maior naturalidade para deixar as malas perto da escada. "Me sinto tão melhor." Essa pausa era tudo o que eu precisava. Não respondi imediatamente, apenas fiquei ali parado, observando enquanto ela descompactava as lembranças, provavelmente compradas com ele. Eventualmente, falei: "Eu sei onde você foi. Sei com quem você estava." A reação dela não foi de choque, mas de irritação. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos clareados pelo sol. "Eu te disse que precisava de espaço," ela disse. "Você que interpretou de outro jeito. Não é minha culpa você ter ido de férias com seu ex, Raquel. Não fui eu quem traiu." O tom dela agora era afiado. Uma pausa significa que as regras são diferentes. Nós não estávamos tecnicamente juntos. A ginástica mental que ela fazia para justificar suas ações era absurda. Não discuti. Em vez disso, falei calmamente: "Acabou. Esse casamento chegou ao fim." Pela primeira vez, a máscara dela caiu. "O quê?" "Alex, não seja ridículo. Foi só uma viagem. Você está exagerando." Não fiquei para ouvir o resto. Saí do cômodo.
e na manhã seguinte já estava com meu advogado redigindo os papéis do divórcio. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. A audácia de Raquel não terminou com sua traição. Quando foi formalmente notificada, ela tentou me pintar como controlador, emocionalmente distante e irracional. Teve até a coragem de pedir pensão, alegando que sua carreira tinha sofrido porque ela priorizou me apoiar. Era uma mentira descarada, e isso só fortaleceu minha determinação. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Decidi que a minha seria servida com estratégia, precisão e paciência. Não seria apenas Raquel enfrentando as consequências. Ethan também teria a sua vez. Não queria joguinhos mesquinhos ou vinganças superficiais. Se eu fosse reagir, precisava ser significativo. Raquel e Ethan achavam que tinham varrido suas ações para debaixo do tapete, mas me subestimaram. Raquel, com sua arrogância, jamais imaginou que eu investigaria sua vida. E Ethan, bem, ele tinha esqueletos no armário praticamente implorando para serem desenterrados. O primeiro passo foi a observação silenciosa. As pessoas tendem a se expor se você lhes dá corda suficiente. Raquel ainda trabalhava em sua empresa de marketing de luxo, onde sua presença nas redes sociais era essencial para sua imagem profissional. Ela cultivava a imagem de uma profissional ética, bem-sucedida e aspiracional. Ethan, por outro lado, era um empreendedor autoproclamado, com trabalhos de consultoria tão vagos quanto sua moral. Comecei com Ethan. Algumas verificações discretas de antecedentes revelaram uma trilha fascinante de processos judiciais e problemas financeiros. Ele havia enganado antigos clientes, deixado empreiteiros sem pagamento e, mais recentemente, se envolvido em um negócio duvidoso que havia falido. Havia um padrão ali, e ele gritava instabilidade. Depois veio Raquel. Não parei apenas em sua vida profissional. Analisei tudo, seus hábitos de trabalho, seus contatos e até mesmo seu rastro digital. Não foi difícil montar a história que ela queria esconder. Raquel estava desviando parte de nossas economias conjuntas para luxos pessoais, coisas que misteriosamente desapareciam do nosso orçamento. Pior ainda, ela estava usando recursos da empresa para favores pessoais, algo que violava diretamente seu contrato de trabalho. Não a confrontei. Em vez disso, construí um caso sólido. Uma noite, uma semana antes de o divórcio ser finalizado, Raquel veio buscar algumas de suas coisas. Sua atitude era tão irritante quanto sempre, como se nada tivesse acontecido. Você vai se arrepender disso, ela disse casualmente, tomando o café que eu nem sequer ofereci. Você acha que está me punindo, mas só está sendo mesquinho, certo? Respondi, mantendo a expressão neutra. Ela se encostou no balcão da cozinha, braços cruzados, como se estivesse no controle da situação. A propósito, meu advogado disse que eu tenho direito à metade da casa e à pensão. Espero que esteja pronto para negociar. Eu assenti, sem demonstrar nada. Por dentro, meu plano já estava em andamento. O acordo de divórcio seria a peça final do quebra-cabeça. Ela achava que sairia com um bom dinheiro, e Ethan provavelmente esperava pegar uma parte. Mas eu já tinha colocado tudo em movimento para desmontar o sonho dos dois. O primeiro golpe veio no dia seguinte. As práticas comerciais questionáveis de Ethan alcançaram quando um antigo empreiteiro abriu um processo contra ele por falta de pagamento. Como o empreiteiro, que estava sem recursos, conseguiu cobrir as custas judiciais. Digamos que um doador anônimo resolveu ajudá-lo. As finanças de Ethan, que já estavam frágeis, começaram a desmoronar. Depois, concentrei minha atenção em Raquel. Por meio de um amigo confiável na área de conformidade corporativa, denunciei anonimamente seu uso indevido de recursos da empresa. A firma iniciou uma investigação interna, que descobriu evidências suficientes para demiti-la. Não foi imediato, mas, em algumas semanas, Raquel estava sem emprego. Raquel me ligou após sua demissão, misturando indignação e pânico na voz. Você sabe o que aconteceu? Minha empresa está me acusando de má conduta. Disseram que tem provas, mas é tudo um engano. Parece complicado, respondi calmamente, mas tenho certeza de que você vai resolver. Você não entende, Alex. Isso pode acabar com a minha carreira. Se isso entrar no meu histórico, nunca mais vou trabalhar na área. De novo, tenho certeza de que você encontrará uma solução, respondi, mantendo o tom calmo. A frustração dela explodiu. Você está gostando disso, não é? Acha isso engraçado? Raquel, disse, minha voz agora afiada. Eu avisei. As ações têm consequências. Você só escolheu não ouvir. Essa foi a última vez que conversamos diretamente. A peça final do meu plano era a casa. Raquel exigiu metade,
mas não sabia que eu já tinha usado sua má conduta financeira, desviando nossas economias para gastos pessoais, como prova no processo de divórcio. Meu advogado foi brilhante ao destacar como suas ações desvalorizaram nossos bens matrimoniais. O juiz não deu a ela um centavo, de nada de propriedade, nada de pensão, nada do que ela esperava. Com os papéis do divórcio assinados, Raquel viu sua vida perfeita desmoronar. Ita estava afundando em processos judiciais, a reputação profissional de Raquel estava arruinada, e eu saí ileso, pronto para reconstruir minha vida sem o peso da traição. A beleza de tudo isso era como foi fácil. Eles mesmos construíram seu castelo de cartas. Eu só dei um leve empurrão. Depois do divórcio, imaginei que Raquel e Ethan desapareceriam da minha vida, mas pessoas como eles nunca saem em silêncio. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Ethan, sua voz cheia de bravata sem sentido. Vá, Alex, vamos parar com o teatro. Eu sei o que você está fazendo. Você acha que pode arruinar a vida das pessoas e sair impune? Você não me assusta. Quase ri da audácia. Ethan, se eu quisesse arruinar sua vida, você nem estaria no telefone comigo agora. Houve uma pausa, e eu podia ouvir a raiva borbulhando sob sua confiança falsa. Você cometeu um grande erro. Cometi, respondi, com a voz calma. Deixe algo bem claro, você e Raquel fizeram isso com vocês mesmos. Achavam que podiam mentir, manipular e enganar sem enfrentar consequências, mas me subestimaram. Ele desligou, mas sua ligação só solidificou uma coisa: eu ainda não tinha terminado. Você vai se arrepender disso, ela disse casualmente, tomando o café que eu nem sequer ofereci. Você acha que está me punindo, mas só está sendo mesquinho, certo? Respondi, mantendo a expressão neutra. Ela se encostou no balcão da cozinha, braços cruzados, como se estivesse no controle da situação. A propósito, meu advogado disse que eu tenho direito à metade da casa e pensão. Espero que esteja pronto para negociar. Eu assenti, sem demonstrar nada. Por dentro, meu plano já estava em andamento. O acordo de divórcio seria a peça final do quebra-cabeça. Ela achava que sairia com um bom dinheiro, e Ethan provavelmente esperava pegar uma parte. Mas eu já tinha colocado tudo em movimento para desmontar o sonho dos dois. O primeiro golpe veio no dia seguinte. As práticas comerciais questionáveis de Ethan alcançaram quando um antigo empreiteiro abriu um processo contra ele por falta de pagamento. Como o empreiteiro, que estava sem recursos, conseguiu cobrir as custas judiciais. Digamos que um doador anônimo resolveu ajudá-lo. As finanças de Ethan, que já estavam frágeis, começaram a desmoronar. Depois, concentrei minha atenção em Raquel. Por meio de um amigo confiável na área de conformidade corporativa, denunciei anonimamente seu uso indevido de recursos da empresa. A firma iniciou uma investigação interna, que descobriu evidências suficientes para demiti-la. Não foi imediato, mas, em algumas semanas, Raquel estava sem emprego. Raquel me ligou após sua demissão, misturando indignação e pânico na voz. Você sabe o que aconteceu? Minha empresa está me acusando de má conduta. Disseram que tem provas, mas é tudo um engano. Parece complicado, respondi calmamente, mas tenho certeza de que você vai resolver. Você não entende, Alex. Isso pode acabar com a minha carreira. Se isso entrar no meu histórico, nunca mais vou trabalhar na área. De novo, tenho certeza de que você encontrará uma solução, respondi, mantendo o tom calmo. A frustração dela explodiu. Você está gostando disso, não é? Acha isso engraçado? Raquel, disse, minha voz agora afiada. Eu avisei. As ações têm consequências. Você só escolheu não ouvir. Essa foi a última vez que conversamos diretamente. A peça final do meu plano era a casa. Raquel exigia metade, mas não fazia ideia de que eu já tinha usado as evidências de sua má administração financeira, incluindo o desvio de nossas economias, durante o processo de divórcio. Meu advogado foi brilhante ao destacar como suas ações haviam prejudicado os bens do casamento. O juiz não deu nada a ela, nem dinheiro, nem propriedade, nem a tão esperada pensão. Quando os papéis do divórcio foram assinados, a vida perfeita de Raquel estava em ruínas. Ethan estava afundado em processos judiciais, a reputação profissional de Raquel estava irreparavelmente destruída, e eu saí ileso, livre para reconstruir minha vida sem o peso da traição. A beleza de tudo isso foi o quão pouco esforço realmente exigiu da minha parte. Eles mesmos haviam construído um castelo de cartas. Tudo o que fiz foi dar um empurrãozinho. Após o divórcio, achei que Raquel e Ethan desapareceriam da minha vida. Mas pessoas como eles nunca saem em silêncio. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Ethan, com uma bravata falsa. Alex, vamos acabar com essa palhaçada. Eu sei o que você está fazendo. Você acha que pode arruinar a vida das pessoas e sair impune? Você não me assusta. Quase ri da audácia dele. Ethan, se eu quisesse destruir sua vida,
Você nem estaria no telefone comigo agora. Houve uma pausa. Eu podia ouvir a raiva fervendo por trás da falsa confiança. Você cometeu um grande erro. Cometi, perguntei, mantendo o tom calmo. Vamos deixar algo claro. Você e Raquel fizeram isso a si mesmos. Achavam que podiam mentir, manipular e trair sem consequências. Mas me subestimaram. Ele desligou, mas sua ligação apenas solidificou uma coisa: eu ainda não havia terminado. O próximo passo do meu plano foi sutil, mas eficaz: exposição social. Eu sabia que Raquel e Ethan viviam de aparências. Raquel sempre foi obcecada com status e jantares, férias dignas de Instagram, roupas de grife. Ethan não era diferente, constantemente fazendo networking com pessoas que podiam elevar sua posição social. Destruir a imagem pública deles foi o próximo passo lógico. Comecei com Raquel. Seus ex-colegas já estavam comentando sobre sua demissão, mas eu dei um empurrãozinho. Entrei em contato anonimamente com uma colega dela e alguém que adorava fofocas e, com alguns e-mails cuidadosamente redigidos, forneci detalhes suficientes para tornar a má conduta de Raquel o assunto do momento no círculo profissional dela. Não demorou para que todos soubessem que ela havia sido demitida sob suspeitas. Depois foi a vez de Ethan. O processo judicial já estava prejudicando sua credibilidade, mas eu acrescentei mais lenha à fogueira. Compilei um dossiê detalhado sobre suas fraudes financeiras e enviei anonimamente a um jornalista especializado em expor golpistas. O artigo que foi publicado era uma obra-prima, revelando o histórico de negócios duvidosos de Ethan. O texto foi amplamente compartilhado e, em poucos dias, a reputação de Ethan na comunidade empresarial estava em frangalhos. O que eu não tinha antecipado foi o efeito dominó. Raquel e Ethan haviam se exibido nas redes sociais, e as pessoas logo conectaram os pontos. Comentários nas postagens deles começaram a se tornar amargos, e a narrativa mudou. Eles não eram mais vistos como um casal de poder, mas como oportunistas que queimaram pontes e traíram pessoas para subir na escada social. A reação foi implacável. Uma noite, enquanto estava em um café local, aproveitando uma rara tarde tranquila, ouvi uma conversa na mesa ao lado. Duas mulheres estavam discutindo sobre Raquel. Você soube o que aconteceu com ela? Uma delas disse. Ela foi demitida, perdeu a casa e agora está morando com aquele cara. E qual é o nome dele? Ah, Ethan. Sim, a outra respondeu. Mas ouvi dizer que ele também está em apuros. Algo sobre processos e falência. As duas riram, e pela primeira vez em meses, eu senti um senso genuíno de fechamento. O mundo agora via Raquel e Ethan por quem realmente eram, e eu não precisei levantar mais um dedo. Apesar de tudo o que fiz, não deixei a vingança consumir minha vida. Aquela foi apenas uma fase, não a história inteira. Coloquei minha energia em reconstruir o que realmente importava de minha vida. Foquei na minha carreira, reconectei-me com velhos amigos e até comecei a sair com outras pessoas. Uma dessas saídas se transformou em algo mais. Ela se chamava Clara, uma designer gráfica com um espírito afiado e uma risada contagiante. Ao contrário de Raquel, Clara não se importava com aparências ou status social. O que importava para ela era a honestidade e a conexão genuína, e pela primeira vez em anos eu senti que poderia respirar livremente. Quando o nome de Raquel surgia ocasionalmente nas conversas, Clara rolava os olhos e dizia: parece que você desviou de uma bala. E eu não podia deixar de concordar. Os meses passaram, viraram um ano, e minha vida estava irreconhecível em comparação com os destroços que Raquel e Ethan haviam deixado para trás. Clara e eu estávamos estáveis e felizes, e minha carreira havia decolado de maneiras que eu não esperava. Eu me mudei para uma casa nova, moderna, aberta, totalmente minha. O fantasma do meu passado era uma sombra distante. Mas então, como a vida costuma fazer, ela jogou mais uma reviravolta em meu caminho. Tudo começou com um e-mail de Raquel. Eu não havia nem falava com ela desde o divórcio. Então ver o nome dela na minha caixa de entrada mexeu comigo de um jeito estranho. O assunto do e-mail dizia: podemos conversar? A curiosidade foi mais forte, e decidi abrir a mensagem. Era curta, quase desesperada. Vá, Alex, eu sei que sou a última pessoa de quem você quer ouvir, mas preciso de sua ajuda. As coisas têm sido difíceis. Por favor, podemos nos encontrar só uma vez? Prometo que não será sobre o passado, eu só preciso de alguém para conversar. Fiquei olhando para a tela, debatendo se deveria responder. Parte de mim queria ignorá-la, deixá-la afundar na bagunça que ela mesma criará, mas outra parte de mim, e talvez a parte que queria o encerramento definitivo, e sentiu que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Afinal, não havia mal algum em escutá-la, ou assim pensei. Combinamos de nos encontrar em um local neutro,
um café tranquilo na periferia da cidade. Quando ela entrou, eu mal a reconheci. Raquel, que antes irradiava confiança e charme, agora parecia vazia. Suas roupas estavam largas em seu corpo, seu cabelo estava sem brilho e seus olhos estavam marcados pelo cansaço. Obrigado por vir, ela disse suavemente, sentando-se à minha frente. O que você quer, Raquel? Minha voz estava firme, neutra. Ela hesitou, mexendo na manga da sua blusa, claramente nervosa. Eu estraguei tudo, Alex, e eu vejo isso agora. Perdi tudo. Meu trabalho, minha reputação, minhas economias, e o Ethan. Ela fez uma pausa, a voz trêmula. E o Ethan? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele se foi. Ela admitiu, os olhos marejados. Fugiu quando as coisas começaram a desmoronar. Me deixou sozinha para lidar com tudo. Eu estou quebrada, Alex. Não consigo nem pagar o aluguel. Era o padrão familiar. Ethan pegava tudo o que podia e desaparecia quando não servia mais. Raquel sempre achou que tinha controle sobre ele, mas agora estava claro que ela havia sido apenas mais uma peça no jogo dele. Sinto muito por isso, respondi, meu tom sem emoção. Mas o que isso tem a ver comigo? Ela me olhou com olhos suplicantes, quase desesperada. Eu não tenho mais ninguém. Meus amigos se afastaram. Só preciso de uma ajuda para me reerguer. Antes que ela pudesse terminar, eu falei, firme, sozinha. A expressão dela caiu. Alex, por favor, eu sei que não mereço isso, mas eu a interrompi. Você não merece, Raquel. Você fez suas escolhas. Me traiu, mentiu para mim e tentou tomar o que não era seu. Agora, está vivendo as consequências. Ela ficou em silêncio, como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu errei. Ah bom, eu vejo isso agora. Mas você também não é perfeito. Você não lutou por nós, Alex. Você simplesmente saiu. Inclinei-me para frente, encarando-a nos olhos. Porque não havia mais nada para lutar. Raquel, você jogou tudo fora quando decidiu que uma pausa era um passe livre para me trair. Levantei-me, jogando algumas notas na mesa para cobrir o café e, enquanto saía, não senti culpa, nem tristeza residual, só senti alívio. O capítulo de Raquel na minha vida finalmente estava fechado. O que aconteceu com Raquel depois disso, eu não sei. Talvez ela tenha reconstruído sua vida, talvez não, mas já não era minha preocupação. Quanto a Ethan, sua queda continuava. Os processos se multiplicaram, e rumores diziam que ele havia fugido para o exterior para escapar dos credores. De vez em quando, ouvia-se algo sobre sua desgraça, e isso me lembrava que a karma tem uma maneira de alcançar até os mais escorregadios. A vida seguiu. Clara e eu construímos algo real, baseado em confiança e respeito. E toda vez que olhava para ela, lembrava da força que foi necessária para me afastar da traição de Raquel. A vingança tem seu lugar, mas a maior vitória foi recuperar minha vida e vivê-la melhor do que nunca. Obrigado, amigos.